Já sabemos que existem poços profundos, como o Poço de Osíris. O piso da Grande Pirâmide, uma câmara subterrânea, está localizado a 100 pés verticalmente abaixo da base da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide está de pé há milhares de anos. Os cientistas pensavam que sabiam tudo sobre isso. Eles estavam errados. Nas profundezas da pedra encontra-se uma câmara oculta, até então desconhecida pela história. E se a pirâmide nunca tivesse sido um túmulo? E se tivessem sido construídas para esconder algo muito mais aterrador? Junte-se a nós e descubra o segredo que mudará a história da humanidade. O exame que mudou tudo. A equipe chegou a Gizé com equipamentos destinados à pesquisa geológica de rotina. Esse tipo de trabalho é realizado a cada poucos anos para monitorar a estabilidade da estrutura, verificar danos causados pela água e avaliar os efeitos do clima desértico sobre as pedras antigas. Nada neste projeto indicava que haveria algo de incomum. A Grande Pirâmide foi escaneada, estudada e medida mais do que qualquer outra estrutura na Terra. Cada pedra documentada, cada câmara mapeada, cada teoria sobre sua construção foi debatida durante séculos. Mas a ciência avança, a tecnologia se torna mais avançada e, às vezes, ao observarmos a mesma coisa com ferramentas melhores, podemos ver o que sempre esteve lá, mas invisível. Os levantamentos térmicos começaram na parede norte, examinando os blocos de calcário em busca de mudanças de temperatura que pudessem indicar danos internos ou infiltração de umidade. Procedimento padrão para monumentos antigos: detectar problemas antes que se tornem catastróficos. Então as leituras deixaram de fazer sentido. Os sinais de calor vinham das profundezas da fundação. Não se trata do calor superficial do sol aquecendo a pedra durante o dia, mas sim de um calor constante irradiando de algum lugar nas profundezas, de um local que deveria ter sido frio, escuro e geologicamente inerte por milhares de anos. O calcário selado não produz calor, mas o absorve lentamente durante o dia e o libera gradualmente à noite, criando padrões térmicos previsíveis que arqueólogos e geólogos conhecem de cor. Mas essas assinaturas eram diferentes. Eram sólidos, localizados, e provinham de áreas onde não existiam câmaras conhecidas. Lugares que, segundo todos os mapas e levantamentos, deveriam ser de rocha sólida. A equipe refez a varredura, verificou se havia falhas nos equipamentos, recalibrou os sensores e os resultados foram idênticos. Algo sob a pirâmide estava gerando energia térmica cujo padrão não correspondia à absorção da luz solar. Não é geológico, porque o substrato rochoso nesta região é termicamente estável. Este não é um fenômeno moderno, pois não há tubulações, fios ou infraestrutura perto da fonte detectada. No momento em que a equipe percebeu que o problema não se originava de nenhum processo conhecido, o projeto deixou de ser rotineiro e se transformou em algo completamente diferente. Uma investigação sobre algo que não deveria existir. Quanto mais a fundo os dados eram analisados, mais perturbadores se tornavam os resultados. Como o calor não era aleatório, mas organizado, ele pulsava em ritmos que sugeriam regulação em vez de deterioração. Isso significava que algo sob a pirâmide ainda estava ativo, e já estava assim há muito tempo. A câmara subterrânea não ficava no fundo. Todo estudante de arqueologia aprende sobre os 3 espaços principais dentro da Grande Pirâmide. Os aposentos do rei ficam no alto, no centro, os da rainha mais abaixo, e há também uma câmara subterrânea escavada na rocha, bem abaixo da base. A câmara subterrânea sempre foi tratada como um acréscimo, um poço bruto e inacabado que os construtores supostamente abandonaram no início do processo de construção. Demasiado primitivo e instável para funcionar como um cemitério adequado, os planos foram alterados e começaram a construir para cima. Durante mais de um século, os arqueólogos presumiram que a câmara estava localizada no ponto mais baixo da pirâmide, bem no fundo, sem nada além de rocha sólida que se estendia até o platô. No entanto, essas suposições só são válidas até que o progresso tecnológico refute sua falsidade. Quando a equipe utilizou a tomografia de muons, uma técnica que usa raios cósmicos para mapear mudanças de densidade dentro de estruturas massivas, eles esperavam confirmar o que todos já sabiam. Rocha sólida, câmaras vazias. Nada de surpreendente. Em vez disso, as varreduras revelaram vazios de baixa densidade sob a câmara subterrânea. Espaços onde a rocha deveria ser densa e intacta, mas, em vez disso, estava oca, organizada e estruturada de uma forma que a erosão natural não cria.
Não se tratavam de rachaduras ou túneis desmoronados, mas de espaços criados deliberadamente, esculpidos ou formados com premeditação, sob o que se pretendia ser a fundação da pirâmide. Essa constatação causou grande impacto na comunidade científica, pois se a câmara subterrânea não era o fundo, então tudo o que fosse construído acima dela assumiria um significado diferente. Não era a base da pirâmide, mas sim o seu revestimento. Porque os construtores antigos se dariam ao trabalho de esculpir câmaras profundas na rocha e, em seguida, construir diretamente sobre elas a estrutura megalítica mais precisa da história, a menos que não estivessem construindo um túmulo, mas selando algo que já existia. Os dados dos Moons revelaram passagens que desciam ainda mais, com ângulos e disposições consistentes com a geometria da pirâmide, como se o que estava abaixo ditasse o projeto do que foi construído acima. Quanto mais a fundo escaneavam, mais estranhas se tornavam as leituras. Porque os vazios não estavam vazios, mas preenchidos com algo que absorvia muons de forma diferente do ar, da água ou da pedra. Algo denso, mas não sólido. Reflexivo, mas não metálico. Algo que não deveria estar sob um monumento de 4.000 anos. E o mais perturbador de tudo é que as câmaras mais profundas não eram frias e sem vida como o resto da rocha matriz, mas sim quentes e rítmicas. As anomalias térmicas em si já eram bastante estranhas, mas quando a equipe instalou sensores de monitoramento, descobriu algo muito mais perturbador. A temperatura não era constante, mas cíclica. A cada 2 horas, a temperatura nas profundezas do espaço subia ligeiramente e depois descia. Mudanças tão regulares que podiam ser medidas ao minuto. Esse ritmo não tinha nada a ver com o dia e a noite. Estava sincronizado com algo completamente diferente: a rotação do campo magnético da Terra. Inicialmente, os cientistas pensaram que devia ser uma coincidência. As rochas não reagem aos campos magnéticos de forma a produzir calor, mas quando os dados foram comparados com os de observatórios geomagnéticos de todo o mundo, a correlação tornou-se inegável. Sempre que o campo magnético da Terra se alterava durante seu ciclo diário natural, as câmaras sob a pirâmide respondiam. Essa resposta não era aleatória, mas previsível e mecânica, como se a estrutura estivesse sintonizada para reagir a frequências específicas. Esse tipo de comportamento ocorre na natureza. Alguns cristais e minerais exibem propriedades piezoelétricas, o que significa que geram uma carga elétrica quando submetidos a tensão mecânica ou flutuações magnéticas. O quartzo possui essas propriedades e o granito também as apresenta sob as condições adequadas. No entanto, o leito rochoso sob Gizeh é composto de calcário, que não é piezoelétrico. E mesmo que fosse, as reações piezoelétricas naturais não produzem ciclos térmicos organizados, mas sim um potencial elétrico distribuído que se dissipa quase instantaneamente. Os sensores estavam detectando algo muito mais complexo. A pirâmide não gerava uma carga estática aleatória. Ela atuava como um receptor passivo, absorvendo energia do campo magnético da Terra e transmitindo-a para os espaços vazios abaixo dela. As implicações disso eram impressionantes, pois se a pirâmide foi projetada para influenciar os ritmos magnéticos planetários, então ela não foi construída como um túmulo, mas como uma máquina, ou mais precisamente, como parte de um sistema que existia antes de qualquer tecnologia egípcia conhecida. Os engenheiros começaram a modelar a estrutura usando dados de sensores, rastreando os caminhos da energia através da pedra. O que eles descobriram correspondia quase perfeitamente à geometria interna. A Grande Galeria, a Câmara Real, os corredores descendentes, tudo foi projetado para concentrar e direcionar a energia eletromagnética para baixo. A pirâmide não estava apontada para as estrelas, mas sim para a Terra. Mesmo assim, aquilo para o que quer que ela apontasse continuou a responder após milhares de anos. O que levantou uma questão que ninguém queria fazer em voz alta. Se uma pirâmide é projetada para regular ou suprimir algo que está abaixo dela, o que acontece se essa regulação falhar? Mais importante ainda, o que aconteceria se alguém tentasse cavar e descobrir o que aquilo estava protegendo? Evidências de energia, não de sepultamento. Quando os arqueólogos finalmente obtiveram permissão para estreitar os poços de exploração até os vazios inferiores, esperavam encontrar espaços vazios, talvez vestígios de ferramentas antigas, talvez evidências do motivo pelo qual as câmaras foram abandonadas. Em vez disso, trouxeram amostras que não deveriam estar na tumba.
A pedra ao redor das câmaras mais profundas não estava apenas morna, estava chamuscada, enegrecida em alguns pontos, como se tivesse sido exposta a um calor extremo muito superior ao produzido por tochas ou lâmpadas de querosene. Esse tipo de dano térmico requer exposição prolongada a altas temperaturas. Mas mais perturbador do que as marcas de queimadura era o magnetismo. Fragmentos de calcário extraídos do nível mais baixo acessível eram fortemente magnéticos, o que nunca deveria ter acontecido, pois o calcário é uma rocha sedimentar composta de carbonato de cálcio comprimido e antigos organismos marinhos, nenhum dos quais contém minerais magnéticos. No entanto, amostras coletadas sob a pirâmide mostraram campos magnéticos fortes o suficiente para desviar agulhas de bússola. Algo havia alterado radicalmente a estrutura molecular da pedra, e essa alteração não era natural. Também foram encontradas partículas nas amostras que não deveriam estar lá. Os fragmentos microscópicos de material cristalino não eram originários do Egito e não correspondiam a nenhum depósito mineral conhecido na região. Sob um microscópio eletrônico, as partículas apresentaram uma estrutura geométrica em forma de rede muito uniforme para ter ocorrido naturalmente. Não se tratavam de pedras preciosas ou incrustações decorativas, estavam incrustadas na própria rocha, fundidas ao calcário como se tivessem sido derretidas e depois resfriadas rapidamente, e seus padrões sugeriam que provinham de camadas mais profundas, em vez de terem sido trazidas de cima. A análise laboratorial revelou algo ainda mais estranho. As partículas cristalinas ainda apresentavam uma leve radioatividade, não perigosa, mas mensuravelmente acima dos níveis de radiação de fundo, e a taxa de decaimento indicava que a exposição havia ocorrido há milhares, talvez até dezenas de milhares de anos. Isso não era evidência de uma câmara funerária, mas sim de um evento energético que liberou calor e força eletromagnética suficientes para alterar permanentemente a geologia circundante. A pirâmide foi construída diretamente no local da explosão. Nenhuma tecnologia egípcia conhecida era capaz de produzir tais efeitos. As ferramentas da Idade do Bronze e os cinzéis de cobre não produzem campos magnéticos, as lâmpadas de óleo não queimam calcário, e os construtores de túmulos da antiguidade não trabalhavam com materiais cristalinos radioativos. As evidências apontavam para algo mais, algo que os egípcios haviam descoberto, não criado, algo que já estava incrustado no Planalto, e eles decidiram que a solução mais segura não era removê-lo, mas sim enterrá-lo sob a maior estrutura que a humanidade já construiu. Isso significava que a pirâmide não era um monumento ao rei, mas um protocolo de contenção, uma geometria voltada para baixo. Há séculos que os arquitetos estudam a geometria interna da Grande Pirâmide, maravilhando-se com a precisão da Grande Galeria, as relações matemáticas entre as câmaras e o alinhamento com os pontos cardeais, que é preciso até frações de grau. No entanto, a maioria das análises se concentrou no que a geometria indicava, ou seja, as estrelas, o horizonte, os fenômenos celestes, tratando a pirâmide como algo projetado para alcançar o céu. Novos dados obrigaram os pesquisadores a reverter completamente essa suposição. Quando os engenheiros mapearam os caminhos de energia detectados pelos sensores e os sobrepuseram à planta estrutural da pirâmide, um padrão que até então era invisível emergiu. Cada elemento interno principal foi projetado para não se projetar para fora, mas sim para se concentrar no interior e na parte inferior. A Grand Galleria, considerada durante muito tempo uma passagem cerimonial ascendente, foi construída para direcionar a energia eletromagnética para baixo. Se a estrutura funcionasse como um guia de ondas, suas paredes em balanço criariam uma câmara de ressonância que amplificaria frequências específicas. A Câmara do Rei, localizada no centro da massa da pirâmide, ficava diretamente acima do vazio mais profundo detectado, conectada por uma linha vertical de tamanha precisão que medições a laser modernas mostraram um desvio de menos de 2 centímetros na superfície de mais de 60 metros de pedra sólida. Até mesmo os chamados poços de ventilação, canais estreitos que os egiptólogos acreditavam serem passagens simbólicas para a alma do faraó, estavam perfeitamente alinhados com os caminhos magnéticos que atravessavam a rocha, como se não fossem ventilação, mas sim condutos. Modelos computacionais construídos a partir de dados de sensores mostraram que a energia se movia pela pirâmide como água através de uma represa, entrando pela atmosfera e pelo campo magnético da Terra, fluindo por câmaras internas
e se concentrando em um feixe focalizado direcionado diretamente para uma anomalia esférica detectada muito abaixo. A pirâmide não irradiava energia, mas a absorvia e a direcionava, atuando como um poderoso regulador ou sistema de amortecimento. Quanto mais energia os modelos absorviam, mais estáveis se tornavam as leituras da estrutura subterrânea. Não se tratava de uma arquitetura destinada a fins de culto ou sepultamento. Foi um projeto de engenharia concebido para garantir a segurança. Cada canto, cada câmara, cada tonelada de calcário. Todos esses elementos foram colocados com a intenção de criar uma estrutura estabilizadora em torno de algo que precisava ser controlado. E se a pirâmide fosse uma casca, então o que quer que ela supostamente contivesse ainda estaria lá dentro, ainda ativo, ainda respondendo às mesmas forças às quais vinha respondendo há milhares de anos. Os egípcios não construíram um túmulo, mas uma prisão, e a criatura lá dentro ainda estava viva. Descoberta sob a rocha matriz. A decisão de realizar uma varredura mais profunda foi controversa. Muitos arqueólogos consideraram que seria demasiado invasivo e arriscado, e que algumas questões deveriam permanecer sem resposta por respeito à importância histórica do local. Mas os dados eram demasiado convincentes para serem ignorados, e o financiamento veio de fontes menos interessadas em manter o segredo do que em compreender o que realmente existia lá embaixo. Um radar de abertura sintética de penetração profunda foi implantado no Planalto de Gizé. Uma tecnologia originalmente desenvolvida para levantamentos topográficos em mineração e aplicações militares, ela permite o mapeamento de estruturas subterrâneas a uma profundidade de várias centenas de metros. O processamento das digitalizações levou semanas e meses. Após a renderização das imagens finais, a equipe permaneceu em silêncio. Porque o que o radar revelou não pôde ser conciliado com a geologia natural ou com estruturas antigas. Muito abaixo da pirâmide, mais fundo do que as câmaras conhecidas, mais fundo do que a própria rocha matriz, jazia uma esfera. Uma estrutura perfeitamente esférica, com aproximadamente 30 metros de diâmetro, suspensa em uma cratera que não apresentava marcas de ferramentas, cicatrizes de escavação ou evidências de como chegou lá. Sua superfície refletia os sinais de radar de uma maneira que a pedra não reflete. O sinal refletido era nítido, uniforme e altamente reflexivo, assemelhando-se a metal polido ou cristal artificial, materiais que não deveriam ter existido a tal profundidade, naquela época, em nenhum contexto histórico. A posição da bola não foi aleatória. Estava localizado diretamente abaixo do ápice da pirâmide, alinhado com o canal de energia vertical que atravessava a Câmara do Rei e a Câmara Subterrânea, como se toda a pirâmide tivesse sido construída em torno desse único ponto central. Estudos geológicos das rochas circundantes revelaram algo ainda mais perturbador. A cavidade que continha a esfera era mais antiga que a pirâmide, mais antiga que o Egito dinástico e mais antiga que qualquer civilização humana conhecida na região. A datação por radiocarbono de material orgânico aprisionado em fendas próximas à cratera mostrou que o espaço permaneceu selado por pelo menos 0 anos, e possivelmente por muito mais tempo. Isso significa que a esfera foi enterrada no Planalto muito antes dos primeiros faraós, muito antes da fundação das primeiras cidades e muito antes da história registrada. Os egípcios não o colocaram lá. Eles a encontraram, e sua resposta foi construir diretamente sobre ela a estrutura mais duradoura da história da humanidade. Mas por que construir uma pirâmide sobre algo se não é necessário mantê-lo sob controle? E que tipo de objeto permanece intacto e funcional após mais de 10,000 anos debaixo da Terra? Um pulso que não deveria existir. Os sensores magnéticos funcionaram continuamente durante 3 semanas. Eles estavam dispostos em uma grade ao redor da pirâmide, e cada um registrava dados a cada segundo. Os pesquisadores esperavam algum ruído de fundo, talvez alguma interferência da cidade. O que eles receberam em troca não fazia sentido nenhum. Havia uma pulsação. O fenômeno se repetia a cada 11 segundos, exatamente a cada 11,3 segundos, continuamente, dia e noite. Isso nunca acabou. Ele nunca mudou seu ritmo, nunca falhou. Inicialmente, a equipe pensou que seu equipamento estava quebrado. Eles substituíram os sensores. O pulso persistiu. Novas máquinas foram importadas de 3 países diferentes. Todos detectaram a mesma coisa.
flutuações magnéticas rítmicas originadas no interior da pirâmide, não em câmaras internas, mas sob a própria rocha matriz. O geofísico-chefe descreveu o fenômeno como semelhante a uma batida cardíaca, sem usar uma metáfora. Esse padrão correspondia literalmente à forma como um coração biológico se contrai e relaxa. Houve um aumento na intensidade do campo magnético, um pico, seguido de uma diminuição e, em seguida, um período de repouso. E então tudo recomeçou. A forma de onda era idêntica à do eletrocardiograma, mas não era um ser vivo. É impossível. O pulso veio de centenas de metros abaixo da superfície, de dentro da rocha sólida, um lugar onde nenhum ser biológico poderia sobreviver. Não havia oxigênio, água ou qualquer matéria orgânica. Então aconteceu algo ainda mais estranho. Certa noite, uma poderosa tempestade solar atingiu a Terra. Perturbações magnéticas ocorreram em todo o planeta. As bússolas enlouqueceram. O sinal de rádio desapareceu. Os satélites perderam contato temporariamente. E o pulso sob a pirâmide mudou. Durante 6 horas, acelerou. A diferença de 11 segundos diminuiu para 9 segundos. A intensidade dobrou. Os sensores ficaram quase sobrecarregados pela intensidade do sinal. Então, à medida que a tempestade solar diminuía, a frequência cardíaca retornava lentamente ao ritmo normal, assim como acontece após esforço físico. O objeto respondeu à energia externa. A equipe realizou testes. Eles instalaram geradores de campo eletromagnético na superfície, inicialmente pequenos. Quando foram ligados, o pulso mudou novamente. Pequenas alterações no tempo e um ligeiro aumento na intensidade. Adaptou-se, reagiu, quase como se estivesse ciente do que acontecia acima dela. Um cientista sugeriu que eles estavam testemunhando um ciclo de retroalimentação. O objeto fez mais do que apenas emitir energia. O sistema os recebia, processava-os e enviava uma resposta, como uma conversa conduzida por meio de impulsos magnéticos em vez de palavras. Eles desligaram os geradores imediatamente, mas o estrago já estava feito. Agora eles sabem a verdade. O que quer que estivesse enterrado sob a Grande Pirâmide definitivamente não era rocha. Não era um fóssil. Não se tratava de uma relíquia antiga que se deteriorava lentamente na escuridão. Estava ativo. Ele escutou. E assim foi durante milhares de anos. Os construtores não criaram isso. Os resultados dos testes de namoro chegaram na manhã de quinta-feira. Ninguém falou por quase 1 hora. As pessoas simplesmente encaravam os papéis, os números, o cronograma impossível que agora se apresentava diante delas. Amostras de calcário derretido coletadas ao redor do objeto esférico revelaram-se incrivelmente antigas. A estrutura cristalina indica danos causados por altas temperaturas que ocorreram há aproximadamente 32 anos. Essa data não foi adivinhada. Não foi respeito. Isso foi confirmado de forma independente por 3 laboratórios independentes em 3 países diferentes, utilizando métodos de datação distintos. 32 anos. A Grande Pirâmide foi construída há cerca de 500 anos. Todos concordaram com isso. Os registros históricos são claros. As evidências arqueológicas eram esmagadoras. A construção do templo foi ordenada pelo faraó Quéops durante a 4ª dinastia do Antigo Império. Os egiptólogos passaram mais de 1 século tentando estabelecer essa cronologia, mas o objeto abaixo dela era 7 vezes mais antigo. Isso significa que os egípcios não o colocaram lá. Eles não conseguiram. Quando essa esfera foi enterrada, a civilização deles ainda não existia. Quando o calcário ao redor derreteu, quando ocorreu a catástrofe no Planalto de Gizé, milhares de anos antes da construção da primeira pirâmide, antes da agricultura, antes da escrita, antes mesmo da história da humanidade ser escrita, a equipe começou a enxergar as coisas de forma diferente. De repente, compreendi com que precisão a pirâmide havia sido construída. Alinhado com o norte verdadeiro, com precisão de 1/15 de grau. Os eixos internos apontam para estrelas específicas. O peso enorme de 2 milhões de blocos de pedra pressionando um ponto específico. Não se tratava de religião, egoísmo ou reverência aos mortos. Era engenharia de contenção. Os egípcios descobriram algo sob a rocha matriz, algo perigoso, algo poderoso, algo que eles não conseguiam explicar ou controlar. Em vez de tentarem desenterrá-las ou destruí-las, eles as enterraram mais fundo. Eles o trancaram sob a estrutura mais pesada que conseguiram construir. A pirâmide não era um templo, era uma tampa.
As evidências corroboraram essa hipótese em todos os locais analisados pela equipe de pesquisa. A câmara subterrânea, antes considerada inacabada, agora parecia ter um propósito. Foi colocado diretamente acima da esfera. A passagem descendente seguia diretamente por aquele caminho e terminava ali, como se os construtores soubessem exatamente a que distância podiam chegar em segurança. A Grande Galeria, com seu teto alto em balanço, não tinha caráter decorativo. Seu ângulo e posição fizeram com que a energia fosse direcionada para baixo através da rocha matriz. A chamada Câmara do Rei, com suas paredes de granito e sarcófago vazio, não era uma câmara funerária. Era um contrapeso, um ponto de pressão, parte de um sistema projetado para manter algo comprimido sob o peso de milhões de toneladas de pedra. Os textos antigos perderam subitamente o seu significado, transformando-se em histórias sobre mundos antigos e coisas encontradas na Terra que não deveriam ser perturbadas. Os egípcios não escreveram muito sobre os motivos que os levaram a construir a pirâmide. Talvez esse silêncio tenha sido intencional. Talvez alguns segredos sejam perigosos demais para serem revelados. Por que estava lacrado? A rocha que circundava a esfera contava uma história brutal. Uma história escrita em pedra derretida e rocha matriz fragmentada que os cientistas só agora estão aprendendo a decifrar. Os geólogos identificaram 3 camadas de falhas distintas. A camada mais interna foi exposta a temperaturas extremas, superiores a 0 graus Fahrenheit. Estava quente o suficiente para transformar calcário em vidro, vaporizar água instantaneamente e derreter metal. Este é o dano mais antigo, datando de 32.000 anos atrás e resultante de um evento que nenhum ser humano testemunhou. A segunda camada apresentava rachaduras que se irradiavam para fora em um padrão perfeito, como uma explosão congelada na pedra. A força necessária para isso estilhaçaria a rocha matriz centenas de metros em todas as direções. A análise sísmica mostrou que houve uma liberação de energia correspondente à detonação simultânea de várias toneladas de explosivos. Essas lesões são um pouco mais recentes e foram criadas há cerca de 28 anos. A terceira camada era diferente. Foram encontrados vestígios de intervenção humana deliberada, incluindo marcas de ferramentas, canais escavados, evidências de obras de construção e blocos de calcário colocados propositalmente. Essa camada é egípcia e tem 500 anos. Portanto, foi criada na época em que a pirâmide foi construída. O padrão era claro. Algo deu errado com a esfera 2 vezes. Primeiro, Hatshepsut, 0 anos. Houve uma liberação de energia. Um calor enorme que derreteu rochas e transformou areia em vidro. Qualquer que fosse a esfera, ela estava ativada, quebrada ou danificada. Os efeitos foram tão catastróficos que deixaram cicatrizes permanentes e rocha sólida. Então, 0 anos depois, a situação se repetiu. Outra rachadura, mais grave, desta vez menos intensa, mas ainda perigosa, ainda descontrolada, ainda capaz de destruir tudo o que estiver por perto. Após esse segundo evento, alguém decidiu que já era o suficiente. Aguardar um terceiro desastre não era uma opção. A esfera não podia ser movida. Era grande demais, profundo demais, estava incrustado profundamente na rocha matriz. Destruí-lo também estava fora de questão. Ninguém sabia o que aconteceria se tentassem. Romper o bloqueio resultaria exatamente no que eles temiam. Então eles construíram uma pirâmide. Esse ajuste foi crucial. O norte verdadeiro não era simbólico. O campo magnético da Terra estende-se de norte a sul. A orientação da pirâmide a manteve presa neste campo. A estrutura atuou como um estabilizador, ancorando a energia da esfera no sistema eletromagnético natural do planeta, em vez de permitir que ela se acumulasse e explodisse novamente. As câmaras internas não eram aleatórias. Eles abriram um caminho. A energia que se movia pela esfera atingiria primeiro a câmara subterrânea, depois a Câmara da Rainha, em seguida a Grande Galeria e, finalmente, a Câmara do Rei. Cada nível foi projetado para absorver, redirecionar e dissipar a força. O enorme peso da pirâmide pressionava constantemente uma esfera feita de 2 milhões de blocos de calcário, cada um pesando entre 2 e 15 toneladas. Toda essa pressão concentrada em um ponto no subsolo comprime o material, estabiliza-o e impede que ele libere sua energia novamente. Era uma gaiola feita de geometria e pedra que havia cumprido perfeitamente seu propósito por 4.500 anos. Uma sala que ainda está em uso.
Inicialmente, o problema era pequeno e fácil de ignorar. O laptop não estava sincronizando a hora corretamente. O rádio recebeu ruído que seguia o ritmo. 11 segundos de ruído. Silêncio. Depois, mais 11 segundos. Sempre o mesmo padrão. Então os problemas se tornaram mais sérios e mais difíceis de ignorar. Dispositivos localizados nas câmaras inferiores da pirâmide começaram a apresentar leituras estranhas. As bússolas giravam lentamente, em círculos, em vez de apontarem para o norte. Sensores eletromagnéticos detectaram picos de tensão sem explicação. Pixels mortos com padrões idênticos apareceram em câmeras de diversos dispositivos. O equipamento funcionaria perfeitamente bem fora da pirâmide, mas deixaria de funcionar assim que chegasse a menos de 15 metros da passagem que leva à descida. Uma pesquisadora notou que seu relógio retrocedeu exatamente 11 segundos e depois voltou a avançar. Ela achou que estava quebrado. Depois, aconteceu com outras 3 pessoas. Outro cientista observou a bateria do seu celular descarregar completamente em questão de minutos e depois recarregar sozinha, sem estar conectada à tomada. A porcentagem cairia para 0 e depois voltaria a subir para 100%. A esfera deixou de apenas pulsar e passou a sincronizar. Tudo perto da pirâmide começou a seguir o seu ritmo. Os dispositivos se ajustariam automaticamente a um ciclo de 11 segundos, como rádios sintonizando uma transmissão. Alguns extraíam energia disso, outros investiam energia nisso. Essa esfera criou um campo ativo e adaptativo, que respondeu à tecnologia de maneiras que não deveriam ter sido possíveis. A equipe utilizou equipamentos blindados de nível militar e sensores projetados para resistir à interferência eletromagnética. Eles também falharam. Em poucas horas, seus batimentos cardíacos estavam sincronizados com todo o resto. A capa não mudou nada. Qualquer que fosse o sinal produzido pela bala, ele atravessou metal, plástico e concreto, como se eles nem existissem. Então o sinal mudou. Durante 4 semanas, a frequência cardíaca permaneceu perfeitamente constante em 11,3 segundos, e seu valor não sofreu nenhuma alteração, nem mesmo uma pequena variação. Mas no 19º dia após a descoberta, a situação mudou. Essa diferença foi reduzida para 10,9 segundos, e apenas por 3 horas. Então tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ninguém tocou em nada. Ninguém lançou o novo equipamento. A mudança veio de dentro, da própria esfera. A situação repetiu-se 5 dias depois. Desta vez, a frequência cardíaca caiu para 11,8 segundos e depois voltou ao normal. Uma semana depois, acelerou para 10,1 segundos e durou a tarde toda. A esfera era um lugar de experimentação, testes e aprendizado. Os cientistas perceberam que estavam observando algo testando seu ambiente. Medimos as reações, aprendemos o que acontecia quando a frequência era alterada. Observamos como o mundo da superfície reagia como um prisioneiro testando as grades de sua cela. As autoridades internacionais foram notificadas. As reuniões ocorreram em salas fechadas em Genebra, Washington e Cairo. A decisão foi tomada de forma rápida e unânime. Todos os trabalhos de escavação foram imediatamente interrompidos. Todos os dispositivos sensores foram removidos. O acesso a esta área era restrito. Chega de exames, chega de testes, chega de interação com o que quer que estivesse lá embaixo. Porque não havia uma boa resposta para a última pergunta. Se a esfera era uma fonte de energia, por que pulsava como um batimento cardíaco? Se era um estabilizador planetário, por que se adaptou e aprendeu? E se fosse algo completamente diferente, algo que os egípcios encontraram e temeram tanto, que o enterraram sob milhões de toneladas de pedra, porque ainda estava ativo depois de 30,000 anos? Por que acordou agora? O que aconteceria se decidisse parar de esperar e finalmente se libertar? Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.